É muito importante eu iniciar falando da minha filha, porque quando eu tive noção de que eu não ultrapassei algumas barreiras por causa dela, mas eu ultrapassei por causa do Thomas, isso ficou assim, martelando na minha cabeça, sabe? E que barreira foi essa? A minha filha, ela sempre foi para os Estados Unidos. Primeiro por causa do pai, que estava lá, e depois porque ela arrumou um marido para lá. Então teve toda a fase dela querer estudar lá, depois namorar, casar, e ela também ficava aqui no Brasil. Só que todas essas vezes que ela foi para os Estados Unidos, mesmo eu tendo visto e tudo, eu nunca fui com ela. Eu tinha uma barreira, assim, talvez porque a minha relação com o pai dela não tinha sido muito boa. E talvez pisar nos Estados Unidos fizesse com que me abrisse para novos gatilhos. Então, a minha filha, ela noivou, casou, ela engravidou, tudo lá. E eu não participei de nada disso. Eu fiquei muito acostumada com a tal da chamada de vídeo. E passando um tempo, então, ela teve uma questão que tinha que fazer cirurgia. E nem nesse momento eu fui pra lá. Ela pedia pra eu ir desde o momento que ela engravidou, né? Ela queria que eu tivesse a coisa de ver o neném, ajudar ela também, né? No início. Eu até me esforcei, mas eu não consegui. Eu esqueci de me apresentar, né? Eu sou a Ana Maria, tenho 45 anos e trabalhava com enfermagem na época. E seria mais um porquê de eu ir até minha filha, né? Com essa coisa de cuidar do neném e tal. Eu não consegui. Não, até achei que quebraria barreiras para ver o meu neto, mas não aconteceu. E depois disso, ela teve que fazer uma cirurgia, e aí tava com muito medo, né, de não voltar, aquelas coisas todas, eu acalmei ela, mas também não consegui ir para a parte de recuperação para ajudar. Só que eu queria ficar mais conectada com ela, então teve uma questão de que o marido dela mudou o número do celular bem na época da cirurgia. Era como se o celular dele fosse ser transferido para um outro número. Então a gente estava falando por aquele número e quando parasse de falar, seria esse novo número. Eu já tinha adicionado para não ter nenhum tipo de problema dele não conseguir adicionar e tal. Só que eu não era essa expert em internet. Então eu adicionei, não apareceu a foto, eu entendi que a foto apareceria depois que a gente começasse a conversar, ou que então ele me salvasse lá também no celular dele. E fomos para a cirurgia da minha filha, tudo. Ele foi me passando tudo o que acontecia. E conforme foram passando os dias que eu queria saber se estava tudo bem, eu sempre mandava bom dia, boa tarde, boa noite. Às vezes a gente só respondia isso e às vezes a gente conversava mais. Mas com a minha filha, ela deu um trabalhinho na parte de recuperação. Eu entendi que ele estava muito ocupado porque tinha a questão do trabalho, apesar dele trabalhar home office e cuidar da minha filha, né? E do neném também. Então eu adicionei, e aí depois de uma semana por aí que a gente estava conversando, o nome dele não estava lá, não sei porque tinha sumido do WhatsApp. E aí eu digitei o nome e já mandei naquele segundo número salvo um bom dia. Ele me respondeu bom dia e ficou por isso mesmo, e depois começou a me mandar mensagem pelo outro número antigo. Então eu entendi que ele já estava com os dois números e que a gente estava passando ali por uma fase de transição. Isso durou de eu ficar mandando bom dia e boa noite e receber essa resposta dele nesse segundo número, eu acho que durou uns 4 ou 5 dias. E o resto a gente conversava pelo número dele normal que eu já tinha. Até que eu recebi uma mensagem do número novo, assim, escrito, o que você quer de mim? Eu achei muito estranho, como meu genro, por que que ele mandaria uma coisa desse tipo? E a foto dele também não aparecia nesse número. Foi quando eu mandei, né, uma mensagem pro meu genro no número antigo,
perguntando, né, o que tinha acontecido, que ele estava me respondendo estranho no número novo. E aí ele falou, não, mas eu ainda não tô usando o número novo. Eu ainda não transferi, né, o chip, não sei muito bem o que era. Mas quando eu transferir, esse número que a gente está conversando, ele vai deixar de existir automaticamente. E só vai ter um número novo. E aí eu fiquei assim, ué, mas então com quem que eu tô conversando? Né? Nesse número dele. Eu fui mandar uma mensagem no número que eu tinha cadastrado, no novo, e recebi um áudio que eu entendi então que não era a voz do meu genro. Ou seja, eu cadastrei um número achando que eu estava conversando com o meu genro, mas na verdade era o Thomas. Era uma pessoa que eu não conhecia. E como eu só mandava bom dia e ele respondia, eu não percebi. E por isso que ele questionou o que que eu queria dele. E aí ele me mandou um áudio perguntando de onde que eu era, porque eu tinha entrado em contato com ele, e o que que eu queria dele, porque ele fazia um tipo de serviço que ele também poderia fazer online, e ele achou que eu estava conversando com ele por causa disso. Eu não expliquei muito bem pro meu genro o que tinha acontecido, e comecei então a conversar com esse tal de Thomas, até porque ele também estava na faixa dos 40 anos. E eu achei interessante o jeito que a gente tinha se conectado. Esse Thomas, ele já começou falando que tinha achado estranho porque ninguém ficava mandando bom dia, boa tarde, boa noite para ele, que na verdade ninguém se preocupava com ele, que as pessoas só entravam em contato com ele por interesse. E aí me gerou uma curiosidade de saber o porquê desse interesse. Então, o Thomas começou a me falar sobre a vida dele assim, sabe, do nada. Eu lembro que ele soltou assim, textos e textos. E o estranho é que ele tinha escrito inicialmente em português. Ele me respondia em português. E aí ele dizia que é porque ele se conectava com pessoas de todo mundo para esse tipo de trabalho dele. Ele me disse que sofreu muito, que morava em Guiné, que ele era imigrante, Guiné-Bissau, e que ele sofreu muito e que tiraram ele de lá então e conseguiram um trabalho para ele de modelo nos Estados Unidos. Ele tinha mais ou menos 1,90 m para mais, um corpo totalmente definido. E como que eu sabia? A foto dele ainda não tinha aparecido, mas durante a conversa vocês vão entender. Então ele contando que foi então para trabalhar como modelo nos Estados Unidos, na parte de Miami, que é onde tem mais turista do que os próprios americanos. E lá deu muito errado, um amigo dele então disse que ele poderia vender um tipo de substâncias ou transportar um tipo de substâncias para ele. E a partir daí ele começou a fazer isso e foi pego, e o amigo que pagou para ele ser solto e investiu um monte de coisa. E aí esse amigo colocou ele então para dançar à noite em Miami. E que desde então fazia muito tempo que ele não conseguia sair desse serviço, porque assim, ele tinha que pagar a moradia. Então ele trabalhava para pagar a moradia, mas ele tinha que trabalhar para pagar o amigo. E ele sempre estava devendo um amigo, e essa dívida passou pro dono do lugar que ele dançava. Se é que vocês me entendem como é que ele dançava, né? Dançava lá para as pessoas ver, com o mínimo de roupa possível. E também, dependendo do valor, ia pro quarto com outras pessoas. Eu fui achando muito interessante a história desse homem. E o mais curioso é que ele sempre estava devendo. Então dava para entender que ele caiu ali, né, numa rede de tráfico. E estranho que ele tinha celular. Ele podia conversar com outras pessoas. Então ele podia pedir ajuda, se é que era isso, porque ele não falava, né? Ele agia como se fosse um trabalho, que ele estava ali fazendo tudo isso mesmo para pagar o amigo, para pagar o dono, mas que ele também tomava gosto por aquilo, mas eu não entendia por que que ele não saía da situação. E nessa coisa dele ficar me contando, ele me mostrava fotos
de partes do corpo dele que ele queria mostrar que ele tinha sido machucado, e que tinha ficado marcas eternas da época que ele morava em Guiné. Então, que qualquer coisa era melhor do que ele voltar. E aí, ele mostrando essas partes do corpo, né? Tipo o braço, tórax e tal, foi que eu entendi que ele era um homem, assim, muito forte, definido. E porque, né, esses rapazes que dançam e fazem isso, eles têm 20 anos, no máximo 30, e ele tinha 40, e ele parecia esses novinhos. Sabe esses velhos que aparecem agora na internet, que as meninas escrevem assim, não é nem pelo iPhone, né? Eu vou porque o cara é tudo de bom mesmo. Ele era nesse perfil. Quando eu achei que eu tava criando ali uma conexão, uma amizade, que eu tava bem entretida com a coisa, ele começou a mandar áudios pedindo ajuda e pedindo socorro. E pela primeira vez eu fiquei desesperada do outro lado do celular, só que com as mãos atadas, porque eu não sabia onde ele estava, como que eu podia pedir ajuda. Mas foi um dia que assim, ele mandou isso de madrugada, e aí eu recebi de manhã, e ele não retornava, e eu desesperada, porque muita vergonha de contar pra minha filha, né, que eu tava conversando com um rapaz desse tipo. E aí ele apareceu de novo. Ele pediu desculpas e me falou que ele passava por coisas horríveis com esses clientes, quando ele tinha clientes. E aí por isso que ele mandou o áudio, mas que no fim o chefe dele sempre resolvia, ou ele sempre resolvia, e que estava tudo bem, que ainda era melhor do que ele voltar a ser nada em Guiné-Bissau. Eu fui ficando assim assustada, porque a partir daí ele começou a me mandar foto, vídeo, de quando ele sofria alguma situação que não tem como eu descrever aqui, mas que era bem pesada. E ele agia como se aquilo fosse normal, porque ele ia ganhar uma quantia lá no fim, que ia resolver a situação dele, mas essa quantia, no fim, nunca ficava para ele, porque ele tinha que pagar alguma coisa. Ah, hoje você usou o quarto, não sei quantas horas a mais, então tem um extra disso. Essa dívida ia acumulando, e ele nunca que tinha um dinheiro para sair dessa situação. Aos poucos, ele parou de mostrar esses vídeos e a nossa amizade foi criando uma conexão assim de apoio da minha parte. E não só de apoio, a gente começou a levar a nossa conversa para uma paquera, para um flerte. E ele dizia que tinha me dado essa abertura porque nenhuma mulher nos Estados Unidos tinha a coragem de olhar para a cara dele, a menos que por interesse. Ele chegou a me contar um dia que ele estava com um amigo dele que era árabe, tinha carro, todo poderoso, mas que ele gastava muito, mas estava devendo muito também. E que aí só naquele dia ele viu que as mulheres enxergavam ele e pedia telefone, queria contato e tal. Então ele ficou com essa ideia de que quem vai lá para assistir ele dançar e tal, quer ele só pelo físico, e que as outras mulheres que encontrassem ele na rua já saberia que ele era imigrante e só iria dar algum tipo de atenção se ele tivesse algum bem material, como foi o caso do carro do amigo dele árabe. Então ele dizia que eu era uma pessoa diferente, porque mesmo ele se abrindo, eu estava ali, né? Eu estava interessada, e que ele chegou, né, a cogitar, a pensar várias vezes em até me conhecer ao vivo. Porque ele via que ali tinha um sentimento verdadeiro. Depois disso, nós começamos sim a falar algumas besteirinhas na parte do texto. E quando eu vi, eu não sei explicar pra vocês, tá? Isso começou em risadinhas e brincadeirinhas assim, bem pouco insinuantes. E quando eu vi, eu tava apagando pra ver ele no vídeo. Por quê? Vamos lá, era o trabalho dele. Ele iria perder ali 1, 2 horas do trabalho dele falando comigo. E eu sabia que ele sempre estava devendo muito e não tinha condições. Então, por que que eu não poderia contratar o trabalho dele, mesmo que fosse com a ideia de que nosso sentimento era real, de que estava rolando ali, independente do trabalho,
mas por que eu não poderia ajudar ele contratando essas horas no vídeo pra fazer essas brincadeiras aí, né? Essas paqueradas, esse flerte, ajudando ele. Então, quando eu vi, eu tava pagando, eu era praticamente uma cliente que agendava e fazia as coisas com ele na chamada de vídeo por um preço que pra mim ele tinha muita vergonha de cobrar, mas ele falava que fazia uma promoção, né? E pelo que eu pesquisei em sites e tal, ele realmente fazia uma promoção. Parece que na região de Miami os caras chegam a tirar de $1.000 pra cima por cada atendimento. Mesmo participando dessas chamadas de vídeo com ele, eu via que não era o suficiente para ele largar. Eu tinha a ideia de que ele poderia largar essa casa noturna e que poderia, sei lá, né, tentar alguma vida comigo. De tão intenso e de tanta conexão que começou a ter, sabe? Às vezes eu acordava no meio da noite, quando eu via, tinha uma mensagem dele exatamente no mesmo momento. Tipo, eu acordei e pensei em você. Ou eu sei lá, eu sentia que ele tava com frio e falava com ele, e ele falava, eu tô com frio, eu tô doente, eu tô com fome. Sabe? Era tudo muito assim, conectado. Sem a gente nunca ter se visto ao vivo. E aí eu comecei até a querer falar com ele para perguntar pro dono qual era a dívida, qual o tamanho da dívida. Porque eu cheguei a cogitar de tentar conseguir esse dinheiro para tirar ele dessa situação. Porque eu entendia que sempre ali, se não abonasse a dívida, o total de vez, sempre de um dia para o outro iria aumentar e ele nunca sairia dessa situação. Eu via que ele ficava muito sem graça de eu pagar pelas chamadas de vídeo, porque o preço era só por 1 hora, mas às vezes a gente ficava virando a noite nisso. Então eu via que era como se ele falasse assim, não é pelo dinheiro, sabe? Porque ele não me cobrava todas as horas. Eu só pagava a primeira hora e virava, sei lá, 5, 6 horas com ele. Eu não sei como ele não cansava, mas ele sempre estava muito disposto para fazer tudo aquilo que eu pedisse, para me dar a atenção necessária, para dançar, para mostrar tudo o que eu queria ver. Eu via que ele fazia de coração. Que mesmo que no dia que eu falasse, olha, eu não tenho dinheiro, ele ia ligar a câmera e nós estaríamos nessa conexão fogosa durante toda a noite. Ele teve um momento que ele sumiu por uns 4 dias. E eu fiquei desesperada. Quase contei para minha filha, para o meu genro. Mas quando eu ia contar, ele apareceu. Ele disse que teve um problema muito grande com o dono da casa noturna, que começou a encrencar com ele. E aí tinha um cara que era abaixo do dono, como se fosse um gerente que mandava em todo mundo. E esse cara começou então a falar pro dono que ele queria o lugar dele e que não estava trabalhando direito e que os clientes estavam reclamando. Começou a mentir, meio que para tirar ele de lá, porque ele tinha medo de ser substituído pelo Thomas. Thomas era um nome lá da casa noturna, tá? O nome dele de Guiné-Bissau era um nome totalmente diferente, que ele tentou falar várias vezes para que eu entendesse e eu não conseguia entender. E é por isso que eu deixei Thomas. O Thomas, como eu disse, tinha 40 anos e trabalhava dançando nas noites. Nesse momento eu fiquei muito desesperada, né? E eu falei para ele, olha, eu não quero te falar, mas eu tô tendo crises de ansiedade da gente estar longe. Eu acho que pode acontecer alguma coisa com você. Eu não queria que fosse assim. E ele se abriu também, sabe? De falar, olha, eu também não queria falar porque eu não sei como é que eu vou sair dessa situação. Mas você já é muito importante para mim, eu sinto a sua falta. E eu queria muito que você estivesse aqui. Então, se em algum momento você vier nos Estados Unidos, por favor, me avisa que eu dou um jeito da gente se ver, porque eu quero muito ter um contato com você ao vivo. Isso foi o suficiente, gente, para eu começar a me virar, para conseguir ir até os Estados Unidos, ficar com esse homem. No início eu dei a desculpa da minha filha, né, de visitar ela e tal, mas lá eu tinha uma casa separada para encontrar com ele e conhecer ele melhor. E foi horrível porque ele não tinha horários. Ele trabalhava assim que ele não podia falar não. Eu não podia ir
na região que ele estava, ele não queria que ninguém me conhecesse, ele tinha medo do que poderia acontecer comigo. Então eu acabei pesquisando, né, a casa noturna que ele trabalhava e, tipo, comecei a cadastrar ele como cliente, assim, sabe? Pagar ele como cliente para poder ter mais horas com ele. Por quê? Lá ele não tinha horário. Madrugada ele estava virado, à noite ele estava virado, aí ele tinha que dormir, aí à tarde ele já tinha que se arrumar para ficar pronto para a noite. Então, assim, os horários eram confusos e ele chorava muito e eu chorava muito porque eu estava nos Estados Unidos, eu estava conhecendo a minha família melhor, mas eu não conseguia ficar muito tempo com ele ao vivo. Então eu comecei a gastar dinheiro, então, para pagar ele como cliente. Porque aí a gente tinha o nosso tempo e ele estava trabalhando. E ele envergonhadíssimo, porque ele não queria que eu tirasse um tostão, ele queria transferir o dinheiro para mim de novo, e eu falando que não precisava. E mesmo assim, sabe, ele começou a querer mandar em envelope, a achar como transferir dinheiro para mim. De alguma forma ele queria devolver tudo isso, porque ele não achava justo, era ele que tinha que estar pagando jantares, me levando para lugares bonitos, que era o sonho dele e que ele não podia porque ele tinha que estar sempre à mercê desses caras. No início, eu fui vista como alguém que poderia tirar ele daquela situação. Então ele disse que eu deveria me afastar. Eu já estava para voltar para o Brasil. Mas os caras perceberam que se eu tinha condição de ficar pagando e que eu estava ali sempre, talvez, né, eu pudesse dar a entrada que eles falavam que era a dívida e tirar ele de lá. Eles não queriam isso, né? Que ali eles teriam dinheiro para sempre. Eu voltei pro Brasil, assim, coração despedaçado. Eu lembrava das cenas, do que ele me falava. Os áudios não paravam de chegar. Quando eu entrei no aeroporto lá e cheguei aqui no Brasil, tinha mais de 300 áudios dele, escrevendo coisas, falando dos nossos momentos, dizendo como que nós éramos importantes juntos, como nós não devíamos nos separar e querendo que eu fosse para os Estados Unidos e eu dizendo que não tinha como. Foi um momento muito difícil para mim. Só melhorou quando a gente deu um jeito dele ir pro Brasil. Eu não sei muito bem o que aconteceu. Eu não sei que tipo de negociação que ele fez. Mas ele conseguiu sair desses caras. Foi o que ele me disse. Ele me disse que tinha sido renegociado com os caras aqui do Brasil. Eu não entendi muito bem o que ele fez, porque eu que tive que ajudar com passagem, moradia, tudo. De uma coisa que eu pensava, pelo menos quando eu via nos filmes, que não tinha como se fugir. Ainda mais com você devendo. E eu sabia que ele não tinha o dinheiro para ter pagado. Quando eu perguntava para ele, ele só falava assim: eu resolvi. Eu sou homem, eu resolvi. E para de pesquisar sobre isso porque não é bom para você, porque eu não quero ter essa memória na minha vida. A memória que eu quero é ficar junto com você. Então eu fui me trabalhando para confiar nesse homem, achando que estava tudo bem. Só que não. Em muito pouco tempo, ele me pediu em casamento. E eu achei que era real. Porque assim, quem larga os Estados Unidos, o green card, as oportunidades todas, para vir morar com uma brasileira 5 anos mais nova, que ele tinha 40 e eu tinha 45. Quem faz isso? Se não por amor. Eu desconheço. E o que eu não sabia é que ele estava com a documentação toda errada, que sei lá como ele conseguiu chegar aqui, que ele jamais teria o green card, que o passaporte era todo... Eu não sabia de nada. E aí, então, ele me pediu em casamento e eu aceitei. Aqui no Brasil, ele não sabia, né, o português. Ele tinha que ficar comigo e tudo foi às pressas. E eu não entendia por que ele tinha trocado os Estados Unidos pelo Brasil. Na verdade, é porque ele não tinha nada nos Estados Unidos. É como se ele fosse um desconhecido. Até nessa questão de documentação e tal. E eu achei que ele tinha se desconectado 100% desses caras na minha cabeça. Sei lá como, se ele tinha fugido por um milagre, se ele tinha conseguido dinheiro. Ele não queria me explicar muito, só dizia que o sonho dele era ser
o meu homem e que o resto estava resolvido. Eu perdi a noção do tempo, de se foram 3 meses ou 6 meses pra gente se casar. Eu acho que 3, porque senão ele ia ficar ilegal aqui no Brasil. A parte de paquera, de amor, de relação, era tudo perfeito, gente. Eu não tinha do que reclamar. E por isso nós casamos. Quando eu fui para os Estados Unidos, eu visitei a minha filha e acabei apresentando ele como um homem trabalhador, normal, não contei nada como era de verdade. Eu lembro que nós marcamos uns 3 jantares, ele só conseguiu ir no quarto, porque sempre acontecia alguma coisa. Mas eu nunca abri, sabe, tudo que acontecia. E aí nós casamos e tal, e mal sabia eu que ele ainda estava em contato com esses caras. Eu não sei muito bem se os caras entenderam que eu tava com ele, então que ele teria essa ajuda de uma brasileira, se ele fez alguma negociação com os caras dizendo que ia pagar mais se eles mandassem ele pro Brasil. O que acontece, gente, é que ele nunca deixou de ser esse dançarino e que saía com outras mulheres e outros homens, né? Ele mentiu. Ele foi mandado por esses caras pro Brasil. Não sei como. Então, ele continuava fazendo essas coisas e o dinheiro continuava indo para esses caras. Só que agora no Brasil. E eu não sabia de nada. Ele falava que já tinha vindo com um tipo de trabalho que era tradução, que não tinha horário porque ele não poderia ter carteira, porque ele ainda não tinha documentação, então que ele tinha que aceitar, e que estava trabalhando de faxina em cinema, em evento, em casa noturna, que ele já tinha aceitado tudo, feito um cronograma de tudo, para que ele não ficasse sem dinheiro aqui, porque ele tinha muita vergonha de tudo que eu já tinha investido nele. Mas, na verdade, ele estava trabalhando, dançando e fazendo programa com esses caras. E como que eu percebi isso? Começou a rolar uma pressão de idade da parte dos caras, de falar que ele não estava sendo mais escolhido, não estava sendo mais aceito, porque ali, apesar do corpo, a ferramenta não era tão desejada no Brasil. Não tinha um tamanho ali suficiente que os brasileiros que faziam esse tipo de programa tinham. Então, não sei que tipo de contrato, não era contrato, na verdade, né? Ele era forçado. Mas não sei o que ele negociou, que os caras começaram então a falar que se ele não resolvesse a questão da ferramenta, ele iria virar menina. Então ele ia para os clientes, mas ele ia ter que fazer o papel de mulher. Não era ele que seria o ativo na situação. E ele jamais aceitaria uma coisa dessa. E aí eles começaram a exigir mais dinheiro, então, porque ele já não estava sendo mais escolhido aqui no Brasil, como era nos Estados Unidos, e porque ele não aceitava fazer essa parte de ser a mulher do rolê. Mas que se continuasse a não ser escolhido, o dinheiro dele também não ia suprir tudo, em que ele iria ter que virar essa menina. A não ser que ele passasse por um procedimento, esse procedimento seria alongar a ferramenta, que também eram com pessoas do ramo desses caras que cuidavam dele nos Estados Unidos. E é importante falar que esses caras, eles não eram americanos, eles também eram de Nova Guiné. E parece que em Nova Guiné tinha essa prática de aumentar a ferramenta desse jeito. Tinha gente que tentava com óleo de cozinha, tinha gente que injetava silicone, tinha várias práticas que eram absurdas, que muitos paravam em hospital, que alguns conseguiam realmente a ferramenta desejada e que aí ganhava muito dinheiro, mas que também não ficava com esse dinheiro, porque esse dinheiro ia para esse grupo desses caras que comandava, mas conseguia seguir sem ser preso, sem ser maltratado e tal. E aí começaram a enfiar, então, na cabeça dele que ele teria que alongar essa ferramenta para ele continuar nessa história toda. Ele não contou para mim, pedindo ajuda para fugir, pra gente ir para outro país e tal. Era como se em qualquer lugar que ele fosse, essa situação ela continuasse. Isso tudo que eu tô contando pra vocês, eu não sabia de nada, tá? Eu tava casada com um homem que saía pra fazer frila à noite, de madrugada, em todos os horários, que era um homem esforçado, que tava ganhando uma merreca, e que por isso eu ajudava financeiramente. Nessa parte que eu ajudava, ele também mandava pra esses caras. E que um dia surtou, que não tava se sentindo bem com a ferramenta,
tamanho da ferramenta, e que queria alongar. Eu não sabia, mas ele tinha um grupo desses imigrantes aqui no Brasil. Então, ele ia para casa esses caras enfiavam o que fosse na cabeça dele que tinha que ser feito. Acho que até me ameaçava de fazer alguma coisa comigo, enfim. É que eles testavam essa coisa de alongar. Eu não sei se no caso dele foi com silicone ou uma outra forma de retração que dá para fazer. Eu sei que ele começou a voltar então, né, doidão para casa, que usava substâncias em forma de anestesia para fazer essas coisas. Eles falavam, né, muitas baboseiras e tal para ele, humilhavam ele para que ele ficasse naquela condição de que, eu preciso fazer isso, de que eles são a minha única saída e se eu não fizer, eu vou ser perseguida em qualquer lugar do mundo. E eu não sei o que eles colocavam na cabeça dele, que ele sempre repetia que isso era melhor do que estar em Guiné. Não sei porque que ele não procurava a polícia, porque que ele não me contava a verdade. Não sei o que ele sabia desses caras que deixava ele com tanto medo a ponto de aceitar essas coisas. Só sei que isso começou a interferir na nossa vida, porque ele começou a abrir isso de que ele queria uma ferramenta maior do nada. E quando eu questionava, aí ele vinha com humilhações do tipo, porque eu não sinto nada, porque você é um vão sem fim, umas coisas absurdas que ele falava, e que eu não sei o quanto que eu fiquei tão apaixonada nesse homem, que eu aceitava tudo que ele estava fazendo. Eu sabia que ele estava saindo na noite para alguma outra coisa, e eu silenciava e aceitava. Ele voltava cheirando, com um cheiro ruim, dava para entender que ele tinha usado substâncias, e eu cuidava dele ali e aceitava. E tudo isso tinha uma coisa maior que foi, mesmo ele tentando ali alongar a ferramenta e tendo um resultado, e daqui a pouco eu conto pra vocês o que aconteceu com o resultado, mesmo assim os caras começaram a falar que pela idade dele agora ele seria usado como mulherzinha. E aí eles usavam ele como mulher, e eu acredito que isso não era, ele não gostava, mas isso é da minha cabeça. Tem gente que fala que ele continuou fazendo isso aqui no Brasil e que ele gostava disso, mas não, pra mim, na ideia do que ele me passou, ele estava sendo forçado. E aí ele voltava e descontava em mim em casa. No início a gente não tinha problema nenhum na parte de se relacionar, mas depois que ele alongou a ferramenta, simplesmente não cabia, não tinha como, doía, era horrível. Parece que assim, eu tô sofrendo, então você também vai sofrer. Eu tô virando menininha na mão deles, então eu também quero que aqui eu quero ser homem. Aqui eu quero mandar, eu quero dominar, eu quero que você me respeite. Então parece que o que os caras faziam com ele queria fazer comigo em casa, porque era o único lugar que ele podia mostrar que tinha algum poder, que ele ainda tinha algum controle na vida, que ele ainda era alguém em alguma situação. É assim que eu entendo hoje. Na época, eu só silenciava e aceitava. Eu cheguei a contar algumas vezes pra ele que não tinha condições. Ficou um negócio enorme, fora do normal, que também eu entendia que não sei, não ia durar muito tempo isso, sabe? Eu não sei que tipo de substância que ele estava usando, ou injetando, não sei como é que funcionava. Cheguei a pensar até que ele tinha feito alguma, só não deu certo na minha cabeça, porque cirurgia ele teria que ter recuperação, né? De colocar mesmo um plástico, alguma coisa assim. Teria que ter o tempo de recuperação e ele não teve, né? Ele sempre voltava para casa super ativo, querendo acabar comigo nesse sentido, no quarto. Então, era alguma coisa que eles injetavam ali. Então, eu comecei a passar dias e noites frustrantes, porque eles só me queria para descontar aquilo que ele vivia e que eu não sei por que ele não fugia da situação e não me pedia ajuda, né? Porque esses imigrantes, eles não tinham como ter essa força que ele estava dando para eles no Brasil. Ou pelo menos eu acho que não, né? Depois pesquisando eu vi que esses grupos, eles têm conexões com pessoas mais poderosas de nome por todo lugar do mundo que vão acobertar todas as ações deles em qualquer lugar. Eu não sei até onde isso é verdade ou não. Eu sei que eu comecei a ter traumas
traumas no corpo inteiro, né, sobre isso que ele estava fazendo. E porque assim, sério, não tinha como. Sabe aquelas coisas que a gente assiste nos filmes que a gente sabe que é armado, porque não tem como aguentar. E aí eu pedi muita ajuda para ele, de falar para ele me escutar, para ele não fazer assim comigo. Mas eu vi que, tipo assim, não estava dando certo. Eu cheguei a tentar contar uma parte para minha filha, só que a minha filha estava nos Estados Unidos, estava tendo a vida dela, ela sabe muito bem que eu fui para lá para conhecer um homem, apesar de ter ido ver ela, né? E que em outras situações para ela eu não fui. Então a minha filha sentiu tudo isso e não fez muita questão de me escutar. Então no início eu já senti vergonha de contar a parte pesada e o resto, e acabei não contando, eu acabei aguentando esse homem, porque aí também ele dizia que se ele saísse de lá, eles iriam atrás dele, se eu não estivesse lá, eles iriam me usar. Ele começou a falar coisas absurdas e eu acreditava a ponto de achar que nem a polícia do meu país poderia resolver. Eu sei que foram dias de muito sofrimento, dias de que ele não conseguia ter relação comigo e que aí ele me maltratava de todas as formas. De quando ele conseguia, eu ficava ali travada mesmo, sem ter vida, sem me mexer, com medo de ir para o hospital e tentando fazer remédios, chás e banhos em casa para resolver sozinha. Vocês já podem imaginar aí como é que ficou a minha área, né? Destroçada, destruída. E eu não tive força de pedir ajuda. Eu não tive força de falar pra ele, eu não quero mais você aqui, eu vou chamar a polícia. Coisa que assim, era só eu agir, entendeu? Eu estava na minha casa, com meu dinheiro, com os vizinhos, com a polícia, com tudo, era só eu agir. Mas o envolvimento que esses caras fez nele, a ponto dele me envolver, era tão grande que eu achava que eu tava ali numa sinuca de bico, que eu tava com os mais poderosos do mundo e que eu não poderia fazer nada sobre isso. O que me salvou foi que esse alongamento da ferramenta, como uns 70% dos homens que fazem isso, parou de funcionar. Ele começou a passar vergonha lá, no trabalho, onde ele fazia as coisas, e começou a passar vergonha comigo. Simplesmente assim, ó, despencou de virar, aos poucos que foi murchando e retraindo, um pedaço de pele. Tinha casos assim de ter nódulos, de ter caroços, né? Assim, aconteceu várias formações ali, menos dele usar aquilo que, assim, gente, eu não posso dizer que é o tamanho de um braço, a Leca não viu as fotos, mas a descrição era de uma coisa, assim, fora dos padrões, assim, até dos extras grandes que a gente tem por aí. Essa era a descrição. Que não ia conseguir, imagina, ninguém vai conseguir permanecer com isso para utilizar por muito tempo, né? Transformaram ele num monstro, numa aberração, para se ganhar mais dinheiro com aquelas pessoas que têm problema na cabeça, que desejam essas coisas e que pagam muito por isso. Mas e o fim dele, né? Físico e estético, ele não pensou nisso. E aí foi nesse tempo que ele começou a exigir mais dinheiro meu e me maltratar mais. Porque ele já não tinha mais aquele poder entre as pernas, vamos dizer assim, de ser o homem que usava aquilo como queria comigo. E nisso ele começou a ter vergonha dele mesmo. E esses caras entenderam que não teria mais como ganhar dinheiro com ele dessa forma. Então, ou ele sairia para conseguir outras pessoas para esses caras, ou transportar substâncias para vários lugares para esses caras, ou ele não teria mais utilidade. Eu não denunciei, eu não fiz nada, disso que eu me arrependo muito. Esse homem, ele simplesmente um dia saiu de casa e não apareceu mais. Ou seja, eu suportei as piores coisas que eu não precisava ter suportado em um casamento até esse homem deixar de existir. Eu não sei se desviveram ele, se mandaram ele para outro país. Eu sei que um dia ele não voltou e eu fiquei esperando, no segundo dia não apareceu, no terceiro dia também não. Foi me dando um alívio de eu estar livre de uma coisa que
Eu sempre estive livre, era só eu agir, mas eu não sei porque eu não consegui. Em nenhum momento de todas as frustrações, de todo o terror que eu vivi, eu não consegui agir. Isso me traumatiza muito, até hoje. Porque eu tenho marcas, sim, do que eu passei. Eu fiquei com muito medo por muito tempo desses caras irem até minha casa, tentarem algum contato, me ligarem, mandarem mensagem. Isso tudo eu acho que era da cabeça dele, porque nunca apareceu ninguém me cobrando, me exigindo nada. Nenhum dos nomes, nem dos lugares que ele falava, nem das fotos dos homens que ele mostrava. Ninguém tentou contato nenhum comigo. Se isso era um grupo tão grande, tão poderoso, eu acho que eles entrariam em contato comigo. Então eu fui me sentindo cada vez mais culpada, cada vez menos sem inteligência. Talvez tenha acreditado numa história de jirico e passado muitos sofrimentos na hora de se relacionar, simplesmente por acreditar em um cara achando que isso era amor. Eu sei que a história pode terminar confusa, mas foi exatamente isso que aconteceu. Eu fiquei no limbo, no vazio, porque eu nunca entendi como que eu iniciei isso, como que eu permaneci e que isso só acabou por causa que, pelo menos pra mim, ele não existe mais. E quando eu falo que não existe mais, é porque já se passaram, né, tempos, anos, e esse cara nunca mais apareceu na minha vida. Manas e manos, entre muitas coisas que acontecem nessa história, uma parte me pegou, que foi a questão de muitas, e aí não só mulheres, né, homens também. Às vezes a gente se move para fazer coisas para um parceiro, por amor, por paixão, por impulso, que a gente não faria para os nossos filhos, irmãos, para nossa família. Já aconteceu com vocês? Às vezes a pessoa não vale nada, às vezes a pessoa não te deu nada em troca na mesma medida. Às vezes você nem sabe o que vai acontecer, se isso vai pra frente, se a pessoa tá sendo sincera, se é verdade. E você vai lá e às vezes faz uma coisa que você não faria pra alguém que realmente estivesse precisando. Isso mexeu muito comigo nessa história. Né, a ponto dela falar que a filha, puxa, a filha teve um filho, um neto, passou por uma cirurgia e ela não foi pra lá. Mas para carregar esse homem que fez barbaridades que eu não posso descrever aqui para vocês, ela foi. Que poder é esse? De se sentir completa, de se sentir bem, ajudando uma pessoa que a gente nunca nem viu e que não retorna, né? Que não retorna a ajuda e a afetividade da mesma forma pra gente. Fica aí o questionamento, entre outros, que eu tenho certeza que vocês deixarão aqui nos comentários. E até a próxima história do canal.